E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao canal da Janes, que a gente conversa sobre estratégia jurídica para o mercado beauty. Eu sou Janina Ricardo, estrategista jurídica especializada nesse mercado, e nesse canal eu compartilho conhecimentos e estratégias jurídicas para serem colocadas em prática e que dão resultado imediato. Hoje a gente vai conversar sobre a autonomia de horário do profissional parceiro. Eu sei que é uma dor muito grande do mercado, todo mundo tem dificuldade de estabelecer um limite para isso e acaba que a gestão vira um caos. Mas antes de começar, antes de ir propriamente ao ponto, quero te convidar a se inscrever aqui no canal, porque toda semana eu trago conteúdos práticos para quem quer crescer com segurança no mercado beauty. E curta esse vídeo, tá? Envia também para aquela pessoa que tem salão, que tem clínica ou que trabalha com profissionais parceiros, porque isso aqui pode evitar muita dor de cabeça, tá joia? Vamos lá, vamos começar. É uma pergunta bem normal, bem comum, e uma situação que eu vejo acontecer cotidianamente. Espaço beauty, clínica ou salão com a agenda que é um verdadeiro caos. Cliente esperando, profissional que atrasa, profissional que não aparece, que cancela em cima da hora, e você apagando incêndio, remanejando o cliente o dia inteiro. Já aconteceu por aí, não é verdade? Eu sei, minha gente, eu tenho experiência com isso. Não só como estrategista jurídica, mas eu também sou sócia de um spa, então eu sei bem como funciona isso daí. Mas deixa eu te falar uma coisa que pode ser muito difícil de ouvir, mas eu preciso dizer. É que na maioria das vezes a culpa não é do profissional parceiro e nem da forma como você contrata o profissional que trabalha no teu espaço. É isso mesmo, minha gente. Vejo muita gente no mercado dizendo, ai, porque parceiro é uma raça, aí é péssimo de contratar. Mas a realidade mesmo é que a forma como você estrutura a sua parceria dentro do espaço é que é a responsável pelo problema que você tem. E eu vou mostrar aqui para você exatamente onde está o erro. Vamos comigo. Esses dias eu vi uma situação que, assim, define perfeitamente esse tipo de situação, de agenda caótica, de ter que remanejar cliente. Eu vi no Instagram, foi até uma nutricionista que eu sigo, e ela estava fazendo um vlog do dia dela, e ela disse, eu comecei o dia tentando fazer minhas unhas, e aí fui num espaço, e cheguei assim que abriu, às 9 horas da manhã, e não tinha nenhuma profissional. Fiquei lá esperando e nenhuma profissional chegou. E a galera, assim, aquela expressão meio caótica dentro do espaço, né? A recepcionista meio sem saber o que fazer. E ela ficou esperando sem entender o que estava acontecendo, porque uma pessoa de fora do mercado não tem a menor ideia de como é que se funciona essa contratação, né? Mas o fato é que ela não foi atendida porque ela não teve tempo de esperar. Ela saiu de lá e fez um vídeo para o Instagram. Óbvio, ela foi muito ética, ela não comentou qual era a empresa, mas ela disse que não voltaria lá. Inclusive, eu lembro que ela comentou assim: disse, Nossa, será que a dona sabe? Ela tem ideia, né, de que a equipe dela se comporta dessa maneira? E eu acho que assim, aí na hora que eu vi os stories, eu pensei assim, eu disse, não, com certeza ela sabe, ela só não sabe como lidar com isso, né? E aí, veja, essa profissional, essa cliente, ela disse claramente que não retornaria o espaço. Não falou sobre o nome, mas com certeza no off ela compartilhou com pessoas do convívio dela e falou mal do ambiente. Não é verdade? Com certeza ela não volta. E ela ainda convenceu várias pessoas a não irem mais lá. E aí eu convido você para pensar comigo, assim, fazer a seguinte reflexão, né? Você já parou para pensar quantos clientes você perdeu em situações semelhantes a essa, sem nem saber o motivo?
Às vezes a cliente até vai, ela espera, ela é atendida, mas ela nunca volta, porque ela teve uma espera de 40 minutos, porque ela marcou com a profissional e quem atendeu foi outra, né? Quantos clientes simplesmente não voltam ou deixam de indicar o seu espaço? Porque a contratação da sua parceria está feita de maneira equivocada. Porque muita gente acha que, porque é profissional parceiro, não tem uma necessidade de um controle de horário. E aí o que é que acontece? Muitas vezes esse problema, esse risco invisível, ele não chega nem até você. De repente você vê uma redução de clientela, mas você não está associando isso à bagunça e ao caos que está a sua agenda. Não é verdade? Dá uma observada, uma orientação muito prática para perceber se a gestão da tua equipe está ineficiente, né, no formato de parceria. É verificar o quanto de retorno de cliente você tem. Quantos clientes voltam a consumir o teu produto, se o teu serviço, se isso diminui ao longo do tempo, significa que o atendimento, o serviço, a forma como isso está se dando, não está sendo satisfatório, certo? E muitas vezes esse problema não chega até você. Só que as pessoas acham que o problema é a parceria. Nossa, porque parceria não presta, porque parceiro pode chegar a hora que quer, porque parceiro não pode ter compromisso com o horário, então a gente tem dois extremos. Ou quem deixa o profissional parceiro tornar a gestão da operação um caos, ou quem cobra o profissional parceiro como se ele fosse um CLT. Só que o grande erro do mercado está na forma como entende a parceria. Porque muita gente acredita que parceria significa que cada profissional chega e sai a hora que quiser. E acontece que isso não tem absolutamente nada a ver com o que a regra determina, o que a lei do salão parceiro determina. E quando você não tem uma contratação de parceria estruturada, com estratégia jurídica, o que acontece mesmo na prática é uma agenda completamente desorganizada, profissionais chegando em horários diferentes, cancelamentos em cima da hora, cliente esperando, queda no faturamento, desgaste na reputação. E o que deveria ser autonomia, porque de fato a lei do salão parceiro prevê autonomia, vira uma bagunça. Eu vejo como um ponto muito importante, né? E isso é um fato muito considerado quando você vai para uma reclamação trabalhista, com um pedido de vínculo empregatício, a autonomia do profissional, de fato, ela precisa ser preservada. Só que a autonomia, minha gente, não é ausência de regra. A lei do salão parceiro permite autonomia, ela valoriza, inclusive, mas ela não permite desorganização. Porque o negócio precisa funcionar para que os dois, tanto o profissional parceiro quanto o salão parceiro, seja uma clínica ou seja de fato um salão, para os dois é necessário que a empresa tenha clientes e dê rendimentos, para que os dois tenham o seu objetivo que é faturar. Só que a autonomia não é chegar na hora que quer, faltar, não é nem faltar, mas se ausentar do atendimento, desmarcar cliente em cima da hora, abrir agenda e não cumprir. Isso, minha gente, nem de longe é autonomia. Isso é falta de estratégia jurídica na gestão de parceria. Mas vocês podem ficar muito tranquilos, que a boa notícia é que existe uma solução. E essa solução, ela está dentro da lei, tá? A lei do salão parceiro permite que você organize a sua operação, inclusive através do contrato de parceria. Você pode e deve, dentro desse contrato, estabelecer regras claras para atrasos no atendimento ao cliente, cancelamento de agenda sem aviso prévio ou sem uma justificativa de um caso fortuito, de uma coisa que não se tem controle. Por exemplo, a pessoa sofreu um acidente, a pessoa adoeceu,
É necessário ter regras para esse cancelamento dessa agenda. A forma como essa agenda é organizada mensalmente, a responsabilidade pelos horários que são disponibilizados para os clientes, a gestão dessa disponibilidade, tudo isso pode estar dentro do seu contrato de parceria e ainda assim obedecer às regras da lei do salão parceiro, sem que haja uma confusão com um vínculo trabalhista, certo? Isso gera previsibilidade e resultado positivo, tanto para a empresa quanto para o profissional. Então, uma estratégia simples e muito eficiente que eu emprego com os meus clientes, as pessoas que têm a minha consultoria, as pessoas jurídicas que têm a minha consultoria de blindagem jurídica na contratação de equipe, a gente implementa um procedimento operacional padrão, que, óbvio, está determinado dentro do contrato de parceria, que a gente também elabora. A gente estrutura uma estratégia de organização mensal dessa agenda. Uma vez no mês, geralmente é assim, porque os espaços, tanto pequenos quanto. A gente já implementou esse procedimento operacional padrão em todo tamanho de espaço, de clínica, de salões, com poucos colaboradores, com muitos colaboradores, com mais de 100 colaboradores, e funciona super bem. Que é, uma vez por mês, o profissional parceiro, ele abre a agenda do mês seguinte. Ou seja, a liderança faz uma gestão com esse profissional parceiro para que ele exerça a autonomia dele. Mas essa autonomia precisa encontrar limite nas regras estabelecidas dentro do contrato. Porque a autonomia não é liberdade de fazer tudo. Assim como quando a gente é dono de um negócio, a gente tem liberdade, mas a gente não pode fazer o que a gente quer. Não é verdade? Da mesma forma, o profissional parceiro, ele tem liberdade, ele pode, nesse momento da gestão da agenda, solicitar o bloqueio da agenda sem nenhuma justificativa, simplesmente porque quer bloquear, mas precisa haver regra. É preciso que seja estabelecido no instrumento contratual como isso vai acontecer. Quais são os dias da semana que é possível, porque também não faz sentido você autorizar um bloqueio na agenda no dia de maior movimento, numa véspera de uma data importante que o movimento aumenta dentro do espaço, certo? E nesse momento que ele solicita o bloqueio da agenda dele, ele exerce essa autonomia, porque ele pode bloquear o dia, o horário, organizar a própria rotina sem precisar se justificar. A justificativa, ela só acontece quando, de fato, ele se ausenta sem um aviso prévio. E aí não é pedir um atestado, tá? A gente até falou sobre isso no vídeo anterior. É justificar. Porque se você tiver um contrato com estratégia jurídica bem estruturada, seu profissional parceiro não vai poder se ausentar da agenda disponibilizada para os clientes sem uma justificativa, certo? Agora, quando essa agenda, essa gestão da agenda ela é feita na última semana do mês para o mês seguinte, isso tudo é organizado. Toda a escala foi estruturada e essa agenda foi disponibilizada para os clientes, certo? A partir do momento em que ela é aberta para os clientes, existe um compromisso que não é com horário, não é com expediente, é com o cliente que vai chegar naquele espaço, porque ali já não é mais uma agenda de um profissional, é a agenda do negócio com o compromisso com o consumidor. Então, quando você faz essa estruturação de maneira correta, tudo, absolutamente tudo muda. É óbvio que vai acontecer um imprevisto, acontece um trânsito a mais, acontece uma situação de saúde, mas isso vai se tornar algo escasso, eu garanto, minha gente. A mudança é significativa quando a gente implementa esse método na gestão. Lembrando que vocês precisam ter um lastro contratual sólido, tá? Não adianta só implementar essa estratégia de gestão se você não tem as regras para fazer isso. Porque, por exemplo, se duas colaboradoras pedem o bloqueio da agenda no mesmo dia, você tem um critério para conceder aquele bloqueio para uma e não para outra, para que isso não gere o desconforto dentro da tua equipe? Isso precisa estar consignado no contrato, certo? Então, quando você estrutura isso de maneira correta,
absolutamente tudo na sua rotina vai mudar. A rotina da sua agenda vai mudar. A agenda do teu negócio vai mudar. Isso vai passar uma organização interna, tá? Para o teu cliente que não tem preço. Então, você vai ter mais organização, você vai ter mais previsibilidade e vai conquistar cada vez mais a confiança do seu cliente. Porque o cliente que espera, que não tem o horário respeitado, hoje, minha gente, que o nosso principal ativo é o tempo, muitas vezes ele não volta e ele nem reclama, tá? E no mercado de beleza, quando a gente tem uma experiência ruim, não é só um atendimento que é perdido, né? É a reputação que fica prejudicada e um cliente que não volta mais. E esse não é o nosso objetivo aqui, né? Então, se você vive situações como essa, de cliente ficar esperando o profissional e o profissional não chegar, o profissional cancelar, querer cancelar a agenda de última hora, ficar com a agenda desorganizada porque um profissional atrasou muito ou um profissional não foi, você precisou remanejar essas clientes para outros profissionais, ou conflitos, né, com outros parceiros porque um se sente sobrecarregado e o outro se ausenta demais. Talvez o problema não seja o formato parceria, sabe? Porque muita gente diz no mercado que o problema é o formato. Ah, não, contratar como parceiro é péssimo, dá muito trabalho. Talvez o grande problema seja a falta de estratégia jurídica, tá? Quando existe estratégia jurídica, minha gente, o profissional mantém a autonomia, o espaço mantém a organização e a experiência do cliente continua sendo uma prioridade. Isso vocês não precisam ter dúvidas, porque eu já implementei esse mesmo método em dezenas de negócios e em todos funcionou. A gente teve uma redução de pelo menos 70% dos conflitos e das questões relacionadas a atrasos na agenda. Porque a autonomia é extremamente importante, de fato, na contratação de um parceiro. Mas nenhum negócio cresce com operação desorganizada, minha gente. É impossível crescer no meio do caos. Então, se esse tipo de conteúdo fez sentido para você, já salva esse vídeo e acompanha aqui o canal, porque eu trago constantemente estratégia jurídica aplicada na prática, tá? Eu não venho para cá conversar com vocês cheia de juridiquês e burocratizando o que acontece dentro do salão de vocês, das clínicas e dos negócios beauty. Eu trago realidade prática. E se você quiser ir além, me acompanha também no Instagram, janinaricardo.adv, e no TikTok, adv.janinaricardo. Por lá eu mostro um pouquinho mais do meu dia a dia, situações que a gente lida reais e concretas, né, com os clientes que a gente tem, que estão acontecendo no momento no mercado, em grandes empresas pelo Brasil todo, e que podem também estar acontecendo dentro do seu negócio e você nem está percebendo, certo? Então eu quero muito que você entenda a regra do jogo, para você parar de apagar incêndio e começar a construir um negócio de verdade e com base sólida. Então, contem comigo. Semana que vem tem mais vídeo aqui no canal. Até a próxima!